Hoje a gente vai mergulhar direto na geopolítica do Brasil. Vamos desvendar como esse gigante sul-americano tenta equilibrar um poder natural que é simplesmente imenso com desafios internos que são muito profundos. É uma análise fascinante sobre espaço, poder e aquela velha busca pelo desenvolvimento. Para estruturar a nossa exploração de hoje, vamos passar por 5 pontos centrais. Primeiro, a ideia do gigante sul-americano. Depois, a questão das fronteiras e a biopirataria. Em seguida, a desigualdade e o IDH. Aí entramos na construção de Brasília e fechamos com os grandes projetos de integração. Começando pelo nosso ponto 1, o gigante sul-americano focando em território e recursos. É impossível falar da força brasileira sem bater na tecla da demografia. A gente está falando de mais de 213 milhões de pessoas. Isso coloca a nação como a 7ª mais populosa do planeta. Na prática, isso é um mercado interno formidável e uma força de trabalho gigantesca segurando toda a economia. E o domínio físico no continente é absoluto. Sendo o 5º maior país do mundo em território, o Brasil divide fronteiras imensas com nada menos que 10 nações sul-americanas. Só com a Bolívia, a linha passa dos 3.400 quilômetros. É muita coisa. E claro, toda essa escala traz vantagens absurdas. Pensa em fontes inesgotáveis de água, ventos perfeitos para gerar energia e um solo riquíssimo em minérios. É exatamente essa base que sustenta indústrias globais de ponta, tipo a Embraer na aviação e a Petrobras na energia. Sem falar nos gigantes da pesquisa em saúde, como o Instituto Butantan e a Fiocruz, que literalmente garantem a soberania do país no controle de epidemias. Mas aí entramos na seção 2, fronteiras e biopirataria. Porque todo esse tamanho tem um preço. Imagina só ter que policiar mais de 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres. É uma missão incrivelmente difícil para as Forças Armadas. E essa porosidade toda acaba abrindo as portas para problemas crônicos de segurança, facilitando o contrabando de mercadorias e, claro, fomentando rotas pesadas de tráfico de drogas na região. Na Amazônia, essa falta de controle gera um outro problema muito específico, a biopirataria. Basicamente, é a extração ilegal da nossa flora e fauna. Espécies raras são levadas embora e muitas vezes patenteadas por empresas de fora. Aí, laboratórios estrangeiros criam remédios baseados nessa biodiversidade e, ironicamente, vendem de volta para o Brasil a preços altíssimos. Acredite se quiser. Então, a gente para e pensa, com tantos recursos naturais, indústria forte e um tamanho colossal, esbarramos na grande contradição da nossa análise de hoje. Afinal, por que o Brasil ainda não pode ser considerado um país plenamente desenvolvido? Isso nos leva à seção 3, a divisão interna, olhando para a desigualdade e o IDH. A resposta para aquele subdesenvolvimento está na desigualdade regional histórica, que divide a riqueza de um jeito bem drástico. A gente mede esse abismo pelo Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH. Ele traduz a qualidade de vida cruzando 3 pilares: educação, baseada nos anos de estudo, saúde, pela expectativa de vida e renda, através do salário médio. E o contraste que esses dados mostram é brutal. Historicamente, os níveis mais altos de desenvolvimento se concentram ali no Sudeste e em partes do Sul. Em oposição total, índices muito mais baixos ainda castigam áreas imensas do Norte e do Nordeste. É na prática como se existissem 2 países totalmente diferentes dividindo a mesma fronteira. O que nos traz a seção 4, a construção de Brasília e como o país tentou forçar uma integração. O Estado brasileiro sabia que esse desequilíbrio geográfico era perigoso demais. Então, entre 1956 e 1960, veio a jogada mais audaciosa de todas. O governo simplesmente pegou a capital, que ficava no litoral do Rio de Janeiro, e a transferiu lá para o meio do Planalto Central. A intenção era criar um imã irresistível para atrair pessoas para o interior que era praticamente despovoado. Essa mudança para Brasília tinha 2 objetivos estratégicos muito claros. O primeiro era forçar a integração do Oeste através de uma nova teia de rodovias. E o segundo era puramente defesa militar. Movendo a sede do governo para o centro, criava-se um escudo natural contra ataques marítimos, ganhando um tempo tático vital no caso de qualquer invasão. Seguindo para a seção 5, projetos de integração e a tentativa de conectar o norte do país. Pegando carona no embalo logístico de Brasília, os anos 70 e 80 trouxeram o Plano de Integração Nacional. A ideia era criar rodovias colossais, tipo a famosa Transamazônica. O plano original era rasgar o país da costa da Paraíba até o interior profundo do Amazonas para incentivar a migração. Mas, como sabemos, essa obra imensa acabou ficando inacabada e nunca chegou na fronteira com a Colômbia.
Já na economia, a grande cartada foi a criação da Zona Franca de Manaus. Foi uma manobra pesada para levar a indústria de manufatura direto para dentro da floresta amazônica. Atrair fábricas de motos e eletrônicos para lá foi uma estratégia para gerar empregos locais, desenvolver tecnologia na região e tentar aliviar a concentração industrial esmagadora que ficava lá no Sudeste. Mas aí entra o choque de realidade. Apesar de um século inteiro abrindo estradas na selva, erguendo capitais do zero no Planalto e criando zonas livres de impostos, a estatística é teimosa. A região sudeste ainda domina o cenário de forma avassaladora. Ela concentra a maior parte da população, da riqueza, da infraestrutura e praticamente toda a produção científica do Brasil. O peso da história provou ser duro de reverter. E, para fechar a nossa análise, fica uma reflexão instigante. Será que as ações do Estado algum dia vão realmente conseguir equilibrar o mapa econômico e humano do Brasil? Ou esse domínio absoluto do Sudeste é algo estrutural e permanente? Pensar nessa resposta é tentar prever o futuro do gigante sul-americano.